Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio da série de podcasts do NFT, o Núcleo Futuro e Tendências da DVB do Paraná. E hoje um tema muito importante, gestão de pessoas e saúde mental. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra aqui de receber 3 convidados de peso. O primeiro, Peixoto Acioli, CEO e presidente da Remax no Brasil, que integra uma das principais redes de franquias do mundo, e também ele faz parte do conselho de administração de outras empresas, é autor de livro Excelência para Obstinados e também organizador e coautor do Vendas à Prova de Crise. Peixoto, obrigado pela presença. Super obrigado pelo convite de estar podendo partilhar com vocês nossas opiniões em relação a um tema tão importante. Com certeza. E comigo também 2 colegas do NFT, Beto César, sócio fundador da Oak Marketing e também cônsul da Turquia no Paraná. Obrigado, Betinho. Obrigado a vocês. Diego Godoy, Headhunter da Muda e Top Voice do LinkedIn. Diego, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, tô aqui. Tamo junto. O papo vai ser bom hoje. E Peixoto, quero começar contigo, né? A gente fala sobre saúde mental, sobre gestão de pessoas. Pós-pandemia, a gente teve muitas transformações, ou pelo menos algumas delas foram apenas aceleradas. A gente já vinha tendo uma tendência, né? Como que você enxerga isso no mercado e, principalmente, se mudou a qualidade de vida das pessoas ou, pelo menos, a preocupação delas? Primeiro, o século XXI chegou com a pandemia, né? Até então, a gente estava vivendo da mesma forma e a pandemia ela traz conceitos que a gente sempre falou lá atrás, na década de 90, que iria acontecer no século XXI. Eu percebo de maneira muito clara hoje que a gente tem grandes desafios pós-pandemia. Nós temos desafios muito sérios, aliás, esse é um papo que eu tive com o Diego semana passada, trocando WhatsApp com ele, desafio sobre cultura empresarial, como é que você faz cultura com pessoas trabalhando de casa, né? Essa é uma discussão que grandes empresas estão tendo hoje. A própria questão das relações no trabalho, elas se modificaram pós-pandemia. O escritório passou a ser dentro de casa e muita gente quer continuar nesse formato, mesmo sem ter a estrutura em alguns momentos para ter como trabalhar em casa. Então isso está um desafio hoje para as grandes empresas, para pequenas empresas, para os líderes de qualquer organização, como gerenciar pessoas num ambiente com tantas demandas e uma mudança de percepção, porque muita gente acredita que dá para trabalhar bem de casa e muita gente vai trabalhar bem de casa, mas é um grande desafio. E depende do que exatamente? Depende da própria pessoa ou também da organização, do incentivo da empresa? Acho que tudo. Eu particularmente, eu não acredito que se forma uma cultura empresarial. Daqui a pouco o Diego vai tomar a palavra porque ele discorda. Não discordo. Eu discordo. Eu não acredito que a gente consiga criar cultura trabalhando de casa. Eu acredito sim que você consiga gerenciar todo esse processo aí, criando dias para home office, que não seja na sexta-feira, na minha visão, porque não pode ser confundido com emenda de feriado. Eu acho que tem que ter acho que as pessoas que estão trabalhando de casa precisam ter uma autorresponsabilidade muito grande. O que eu percebo hoje, de maneira muito clara, é que você tem, por exemplo, a área de tecnologia. As empresas que atuam com a área de tecnologia não são empresas de tecnologia, mas que atuam com a área de tecnologia, hoje ampliou o mundo inteiro, né? Então você tem gente trabalhando na Índia, Estados Unidos, Canadá, Coreia. É recíproco, né? E esses países têm colaboradores no Brasil e tudo mais. Mas, eu não acredito, sinceramente, que a gente consiga permanecer dessa forma se não tiver muito claro quais são as entregas que precisam ser feitas. Porque o que a gente percebe do outro lado? Uma quantidade gigante de profissionais que, ao invés de estarem trabalhando 8 horas, como é o combinado, por exemplo, para uma determinada empresa, para atingir determinadas metas e determinados objetivos e fazer determinadas entregas, algumas dessas pessoas estão trabalhando e estão com contrato não só com uma empresa, mas com 2, com 3 empresas. E não dá para você fazer uma entrega de 8 horas
trabalhando no mesmo duas, dia. Exatamente, é impossível. Então, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Thales Gomes, que é um cara que eu admiro muito, lá do G4. E o Thales estava dizendo isso: eu não aceito home office. Eu não estou dizendo que eu não aceito home office. Eu tenho parte do meu time, aliás, eu tenho gente no meu time que atua, o escritório da gente é em São Paulo, gente do time que atua em Pernambuco, por exemplo. Eu tenho gente do time, liderança, inclusive diretoras, que passam mais de 2 dias em casa, trabalhando de casa. E a gente institucionalizou agora na Remax Brasil, né, na sede da franqueadora, que nós teríamos 4+1, 4 dias de trabalho e dentro do escritório e 1 dia em casa. Mas precisa ser monitorado sistematicamente para fazer qualquer mudança caso o desempenho, a produtividade diminuam. E aí, Diego, essa conversa do WhatsApp parece ter sido calorosa. Foi. Como sempre. Sempre, né? Sempre. Como sempre com o Diego. Sempre. Olha, eu vou resumir aqui o que eu penso, tá? Porque a minha teoria sobre isso é muito comprida, mas assim, historicamente o nosso trabalho foi, como ele é hoje, foi criado na Revolução Industrial, final do século XIX, final do século XIX, começo do século XX. O homem mais rico dos Estados Unidos no ano de 1901 era um cara chamado Andrew Carnegie, da Carnegie Steel, ou seja, era um cara de indústria de metal, ferro, indústria pesada. O homem mais rico dos Estados Unidos em 2023 não é um americano e chama-se Elon Musk, né? Não preciso explicar quem é o Elon Musk. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a minha área, o recrutamento, foi inventado na Revolução Industrial. O recrutamento é feito exatamente da mesma forma desde 1901. Exatamente igual. A diferença é que antes os caras colavam cartaz na rua e hoje eles colam cartazes no LinkedIn, né? Em outras redes sociais, sites, etc. Mas as pessoas mudaram, as demandas mudaram, as empresas mudaram. Mas a gente trabalha da mesma forma, certo? Então, tendo isso, por isso que o Peixoto falou, o Diego não concorda comigo. Não é que eu não concordo. O que eu acho é o seguinte, a gente não consegue mais exigir ou pensar da mesma maneira que nós pensávamos antes. Por quê? É oferta e demanda. Às vezes você vai precisar de um cara, vai precisar de uma pessoa que não está disponível para ir para o teu escritório todo dia e você vai precisar dela. Como eu vejo inúmeros clientes meus vivendo essa situação. E aí tá tudo bem, Diego. Tá tudo bem. O que eu penso da cultura é o que... Eu fiz essa pergunta para um professor que eu tive num curso que eu fiz recentemente, eu perguntei para ele o que ele achava. Ele disse, olha, aqui a gente tem um pensamento que é o seguinte, ou as empresas não vão ter cultura, não vai existir cultura, ou vai existir uma cultura num nicho, num núcleo, que é o board ou gestão, ou chame como você quiser, que vai ser quem vai disseminar a estratégia e manter a cultura viva. Tá? É só a gente pensar, Peixoto, no exemplo, a gente acabou de falar do Claudemir aqui, que é o maior especialista da Disney do Brasil. Uma vez eu fiz uma pergunta para o Claudemir, eu falei, Claudemir, quantos mil funcionários tem em Orlando? Ele falou, sei lá, não sei quantos mil, uma cidade, né? Eu falei, todo mundo acredita que o Walt Disney era o gênio que ele é, todo mundo é culturalmente... Ele falou, óbvio que não. A maioria nós acreditamos que sim, mas... Então, assim, o que eu quero dizer com isso, fazendo um contraponto, realmente vai ser muito difícil a gente ter uma cultura empresarial como era antes. E ela não vai existir mais. Isso acabou. Isso é fato que acabou. Agora, podemos ter um outro modo de ver a cultura, porque assim, se eu tenho... Porque agora você tem outras modalidades de trabalho. Aqui a nossa legislação trabalhista Isso também acaba com a gente, exatamente. né? Isso aí, bom, se a gente ver aí é outro podcast, só para falar 10 podcasts para falar da legislação trabalhista, né? Que é uma vergonha. Mas assim, porque ela foi escrita por Getúlio Vargas. Então você imagina, nós estamos em 2023 com um negócio escrito na década de 30, não tem lógica. Quase 100 anos. Então assim, aí você pega a legislação trabalhista, ainda tem algumas opções para você contratar. Por exemplo, agora tem um negócio que chama C-Level as a Service, que você contrata um cara por tempo determinado com contrato de prestação de serviço com objetivo fixo, que na CLT chama isso de contrato interino. Você pode renovar por 3 vezes. Se você quiser fazer como PJ, você pode fazer também. Esse cara vai ter a nossa cultura? Não. Mas, por exemplo, eu tenho uma fábrica de, 80 funcionários e tenho um problema de produtividade. Eu contrato esse cara por 6 meses, esse cara vai lá, resolve o problema da minha produtividade, ele trabalha como funcionário da minha empresa,
Ele não sabe a cultura, ele não vai saber. E possivelmente você não conseguiria contratar esse funcionário por conta do custo, porque é uma pessoa com nível de senioridade maior, e também ele não quer, mas aí tudo bem. Aí são adequações e possibilidades. Exatamente. Então, o que eu acho é que a gente tem que estar aberto a entender de maneira muito mais flexível uma mudança que primeiro que a gente não sabe como vai ser, né? O que a gente sabe é como está hoje. Hoje é assim, né? Hoje você tem esse cara que trabalha remotamente e você não vê e não tem cultura. Não vai ter, não tem como. Esses dias eu fui não vou falar o nome da empresa aqui, mas eu fui numa empresa, o cara disse, a gente manda, aí teve o dia do chá. Daí a gente manda um chá pro cara em casa. Cara, pra isso quê? É blá, 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 entendeu? Chá. É mole pro meu gosto. Pelo amor de Deus, entendeu? Me manda a minha parte em dinheiro, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, assim, tô exagerando aqui, mas... Faz um pix. Faz um pix do valor do chá que eu tô mais feliz. Eu compro o chá e compro outra coisa aqui que eu quiser. Então, assim, eu acho que é isso. É você pensar que talvez o que a gente chama de cultura não é mais o que vai ter. E eu acho bom, sabia, Peixoto? Eu trabalhei 15 anos em empresa multinacional. Adorava as empresas que eu trabalhava. Mas tinha coisa de semear a cultura que me cansava. Depois de um tempo você fala, de novo esse assunto, sabe? Vamos lá, agora todo ano quando entra os trainees. Mas você não acha que isso é uma distorção? Daí é um exagero. Então, mas ele vai além do exagero. É a necessidade de manter a qualquer preço. É uma viagem. É uma viagem. Eu tive agora, uns meses atrás, eu tive a oportunidade de estar em Las Vegas e eu conheci a convenção lá depois da convenção global, eu conheci, fugiu o nome aqui, uma empresa que foi inclusive comprada pela Amazon, daqui a pouco eu lembro do nome, que é uma empresa absolutamente fantástica, uma empresa que é focada no cliente como nenhuma outra empresa que eu conheço. É uma empresa que ela tem um drive de tecnologia muito forte, mas tem 300 pessoas no call center dela. Então, e você nota a cultura impregnada nas pessoas. E isso não quer dizer que é uma seita. Não é. Eu acho que as empresas confundem cultura empresarial com seita religiosa. Porque você liga, por exemplo, no número da Disney lá em Orlando, aqueles caras que atendem em português, a maioria mora nos Estados Unidos por causa de contrato de trabalho, né? Mas eles não ficam lá. E, cara, o cara é funcionário da Disney. Ele tá na cultura, entendeu? Remotamente, né? Mas... Betinho, e aí? Como é que é a tua avaliação com relação a essa questão e principalmente a cultura organizacional nesse momento em que a gente trabalha muito mais híbrido do que necessariamente presencialmente? Eu sou apaixonado pelo modelo híbrido, principalmente pela redução de custos. Vou colocar um pouco do exemplo da minha área, que é marketing. Até pouco tempo atrás, as agências de Curitiba eram vistas de forma muito marginalizada. Era obrigatório ficar indo e vindo de São Paulo para poder estar no centro. E hoje poder contratar profissionais de São Paulo ou lidar com clientes de São Paulo sem ficar nesse vai e vem, daquele voo das 5 da manhã para estar de volta à tarde, às vezes para uma reunião, isso é maravilhoso. Mas eu divido dessa visão do Peixoto que é muito difícil controlar a performance da equipe sem ter essa relação presencial. E aí, mais do que a questão de cultura, me vem a sensação de falta afeto, falta o porquê de estar junto, né? Se a gente for fazer uma analogia com faculdade, eu quando fazia faculdade de publicidade ia para a faculdade só para cumprir com as aulas. A minha irmã fez medicina e o tempo de convívio gera entre eles uma interação que é muito maior, gera uma paixão. Eu acho que isso é o que vai faltar muito para essa geração híbrida e que é o que você consegue com a relação presencial. Então, entre prós e contras, eu fico muito mais com o pró do lado de relação híbrida, mas tentando entender como estabelecer esse vínculo de paixão pelo negócio. Porque senão acontece o que o Peixoto falou. O cara vai ter 3 contratos e vai ficar tocando os 3 na maciota até que alguém descubra que a performance dele baixou. E como é que é na Turquia? Traz tua experiência pra gente aí, você que é cônsul da Turquia aqui no Paraná. Como é que funciona lá? Tá da mesma forma? Compartilhe um pouco conosco isso. Tá da mesma forma. Ano passado até foi muito legal que por conta da pandemia e por esse modelo híbrido eu consegui passar 3 meses morando na Turquia. Eu tocava a minha jornada da Turquia pela manhã até as 3 da tarde. Pelo fuso horário, quando dava 3 da tarde lá, era 9 da manhã aqui. Eu começava a jornada daqui. Então, olha que legal poder vivenciar isso e só aconteceu por conta do modelo híbrido.
Lá o que eu percebi é que, culturalmente, eles têm mais um estilo de vida low profile. O turco, ele, acho que até pela relação com o Mediterrâneo, trabalha menos que o brasileiro, gosta de parar o trabalho um pouco antes, e a relação presencial para ele está muito vinculada ao ambiente social. Todo mundo para tomar chá, café ao longo do dia, e a confiança para se fazer negócios está diretamente vinculada a isso. Então, o que eu senti muito, os projetos que eu estava alavancando muito bem enquanto eu estava presencialmente lá, diminuíram com a falta de relação presencial quando eu voltei. E esse é o lado cultural, né? Que o brasileiro vai lidar de uma forma, o americano pragmático vai lidar de outra, e o turco, que é muito, acho que, sensorial nisso, lida de outra também. Peixoto, quero pegar esse gancho do Betinho justamente para a gente falar sobre produtividade, né? Como que mede produtividade hoje em dia? Como é que você consegue ter essa certeza de que o colaborador hoje está trabalhando, está produzindo ou não? Enfim, como é que você, na tua experiência, avalia isso, mede isso? Primeiro, relembrando aqui, a empresa que eu estava falando é a Zappos. A Zappos, claro. Fugiu aqui completamente. É uma empresa. É um modelo de cultura, né? É um negócio absolutamente impressionante. Ou seja, onde a cultura ela é muito mais do que qualquer quadro na parede ou qualquer canequinha com nomezinhos bonitinhos e com a logomarca da empresa. De fato, aquilo é uma crença. Eu acho que aí vem, pode até parecer um contrassenso do que eu falei no início, mas em relação à produtividade, eu acho que a gente tem que estimular muito a autorresponsabilidade. Segunda coisa, e mais importante, é você ter clareza, e é um desafio. É um desafio para todos os executivos, executivas, líderes de empresa, para o board. Isso é um desafio. É muito fácil chegar num podcast e estar falando sobre isso, mas é muito difícil de executar. Você ter clareza da visão da empresa, porque no final das contas é muito simples. Você gerir uma empresa é muito simples. Você tem um objetivo a longo prazo, você pega esse objetivo de 5 anos, divide em objetivos anuais, você pega aquele objetivo anual, divide em objetivos trimestrais, depois mensais, e aí você vai para uma agenda empresária onde você tem que fazer as coisas acontecerem em prol da conquista daquele objetivo final. Até aí está tudo muito, muito lindo, que é a cultura e para onde é que ela vem. É quase um guarda-reio. É o limite que você tem, os limites pré-estabelecidos baseados na cultura da empresa. Ou seja, eu posso crescer muito. Na Remax, o primeiro valor é honestidade, que é inegociável. Por quê? Porque no Brasil, honestidade, ética, é diferencial competitivo. Então, a gente atua, e no segmento da gente é um segmento ainda muito complicado. Então, a gente não abre mão. Esse é o nosso guarda-reio. É um dos nossos guarda-reios. Então, se a pessoa vai conseguir faturar mais sendo desonesta, bate no guarda-reio e ela não pode ser. E a medição dessa honestidade, como é que você faz? Aí você tem canais de denúncia, compliance, você tem compliance de uma maneira geral. A gente não pode dizer que a gente nunca errou. Aliás, erramos muito. Que fraude não tem. E vamos errar sempre. O ponto é o que você faz com aquele erro. Exatamente. Eu acho a ação que você tem naquele erro. E aí você ter estabelecido de maneira muito clara qual é o objetivo da empresa, qual é o objetivo da área e qual é o objetivo da pessoa. Parar com essa viagem de colocar 150 KPIs para todo mundo. Você tem que ter 3 objetivos muito claros e aquela pessoa tem que acordar e dormir pensando naqueles objetivos. E fazer a entrega, e você fazer um monitoramento. O problema é que as empresas, e isso a gente passa lá dentro da Remax Brasil, então eu estou aqui, é muito mais fácil falar do que executar. Mas você executa bem, mas, assim, mas é um desafio. Sim. Então você contratar uma pessoa e você deixar claro para ela o que é que você espera dela. Como é que ela vai ser medida. Ela não pode ter surpresas. Porque eu esperava. Não. O que ela der mais do que aquilo, bacana, vem bônus, vem reconhecimento, que reconhecimento pra gente é uma coisa muito forte, porque é a única coisa que o dinheiro não pode comprar é reconhecimento. Você pode sair daqui, podemos sair daqui e almoçar, entrar numa loja de troféus, pegar um troféu gigante e comprar pra gente mesmo. Não vai ter valor nenhum. Sim. Em compensação, se você recebe uma plaquinha com uma homenagem, uma plaquinha bem meia boca, feinha, mas você guarda e coloca em cima da prateleira para mostrar que você foi reconhecido. Então, essa é uma coisa importante, e reconhecido pelo serviço prestado, mas, sobretudo, pelo resultado
atingido. Diego, produtividade já está nos critérios de contratação hoje em dia, de recrutamento? Olha, ou é difícil? Difícil, né? Difícil saber. Eu acho que eu não, assim, produtividade é uma coisa eu acho questionável, sabia? Não só como medir, mas se é a coisa mais importante do mundo, sabe? Numa pessoa. Eu acho que hoje a grande, assim, acho que você falou em diferencial, o grande diferencial que a gente vê é a capacidade da pessoa ver um problema ou ver uma demanda, né, um objetivo, e ela conseguir entender como resolver ou atingir aquilo, tá? Se vai ser... É um senso crítico, né? É um senso crítico, exatamente. Porque assim, a gente tá falando, acabei de sair de um evento ali, um monte de presidente de empresa, de indústria, não sei o que e tal. A gente tá falando de um ano em que daqui, você falou, eu vou antecipar já o futuro. Você falou para falar depois do que a gente achava do futuro. Não dá para dar spoiler, né? Não dá. A gente é agoniado, a gente é ansioso, agoniado. A gente estava falando das ferramentas da indústria 4.0 lá, né? Então você tem inteligência artificial, internet das coisas, manufatura aditiva, cyberfísicos e outros lá, eu esqueci agora. Mas aí você está falando de inteligência artificial aplicada na prática. Agora você tem um aplicativo que custa $20, você baixa no teu celular, você tem. Então assim, antes eu falei esses dias, alguém me perguntou, o que você usa o ChatGPT para quê? Eu falei, olha, eu uso para resumir currículo. Antes, o que eu fazia? Eu tinha que pegar um currículo, ler o currículo inteiro dos candidatos finalistas e resumir. Era trabalho de resumo de escola. Às vezes eu fazia no papel, porque não aguentava mais digitar papel. Pegava aquilo, levava o quê? 2 horas, 3 horas para resumir 5 currículos. O que eu faço hoje? Pego esses mesmos currículos, coloco no ChatGPT, escrevo resuma e no fim gere 5 palavras-chave. Pá, um segundo, pá. Eu resumo 5 currículos em 5 segundos. Então, assim, eu ganhei produtividade. Mas se eu não sei usar a ferramenta de produtividade, eu viro um lixo. Não é pior do que eu antes. Porque antes eu ainda tinha que pensar. Agora eu não tenho que pensar. Tem que pensar para perguntar. Para perguntar, exatamente. E aí, assim, o objetivo final, Diego, isso. Você tem isso muito claro. E as pessoas não têm esse objetivo de uma maneira geral. Então você tem que dar. Mas eu ia aproveitar até para falar disso, Peixoto, eu conheço o Peixoto, né, há muitos anos. O Peixoto é meu amigo da minha família, a gente é da mesma cidade e tal. E hoje a gente tem uma relação de negócio. Mas o Peixoto, ele é um cara... A gestão dele é bem interessante de ver de perto, sabe? Porque assim, o Peixoto, ao mesmo tempo que ele é um cara muito afável, ele tem a equipe dele com ele, e ele abraça as pessoas. É o jeito dele, né? Abraça as pessoas. Eu vejo o Peixoto... o ano passado, ano retrasado, acho que fui para Foz lá para a tua convenção, né? E eu vi o Peixoto dirigindo a equipe dele numa ação, assim, né? Uma palestra, cara, muito duro, assim. Só que se ele não tem a proximidade com o time, ele vira o carrasco. Não, as pessoas... Mas é duro no seguinte sentido, ele tá ruim, ele fala, não, isso aqui não. Pô, isso aqui desse jeito, não. Pode fazer de novo, pelo amor de Deus. O cara não fica ofendido, por quê? Porque ele sabe que ele está falando aquilo de maneira humana, né? Então a gestão dele é humana. Então assim, adianta esse cara na frente dele ser um super produtivo e não saber trabalhar com um cara igual o Peixoto? E essa para mim é a semente da cultura. Exatamente. Essa tua fala é a cultura que você quer implementar na Remax. É isso aí. Então se não tem isso, cara, não sei, eu acho que a gente tem muita coisa ainda por isso que eu gosto sempre de falar da Revolução Industrial. É muita coisa ainda do Fordismo, sabe? Série, repetição, Chaplin, produtividade, né? Isso, indicadores, números. Cara, tem muito negócio hoje em dia que se você botar em número, você tá ferrado. O meu negócio, por exemplo. Você sabe qual é o principal indicador do meu negócio? Todo mundo vai dizer, vaga fechada. O meu indicador do meu negócio é candidato entrevistado. O melhor headhunter é o cara que tem mais candidato entrevistado no cliente. Esse é o indicador principal. O que faz eu ter o máximo de candidato entrevistado no cliente? Inteligência emocional. Eu convencer o cliente e eu convencer o candidato que eles têm que conversar. Isso você não treina, cara. Não adianta eu dar o melhor curso do mundo pro cara, o melhor dashboard do mundo pro cara, ele não vai fazer. Não tem como fazer. Ou o cara é inteligente emocionalmente para fazer isso, ele não faz. Então, produtividade, cara, acho cada vez menos, sabe? Nesse mundo. Então, eu meço outras coisas. Eu e as empresas, né? Então,
Espero que em breve a gente consiga... Já está mudando muito, cara. Já mudou muito. Nos últimos anos, muito. Claro. Eu queria até perguntar. A forma que você está falando é como se... Não, produtividade não é importante. Não, é importante. E é extremamente importante. Não, é importante. O resultado da empresa. Mais ou menos. Eu acho que dependendo da posição, não. Não. Você não é premiado pela sua produtividade. Você é premiado pelos seus resultados. Mas o resultado ele vem da produtividade. Eu acho que talvez seja uma questão de semântica. Com o conceito do que você chama de produtividade. Produtividade, para mim, é o seguinte: tem dois caras. Um fez 10 e o outro fez 5. O de 10 tem mais produtividade. É isso? Não. Não necessariamente. Não, por quê? Porque o cara de 10, às vezes ele fez 10 visitando 100. E o cara de 5 fez 5 visitando 200. É o resultado. Entendeu? É resultado. Então a gente está falando a mesma coisa, talvez de maneira diferente. Exatamente. Só que eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque aqui nós temos uma mesa de pessoas que dirigem negócio, que pensam no negócio, estrategicamente e na gestão. Quando você entrega isso na mão de uma pessoa que só tem uma ferramenta, produtividade vira um ChatGPT, cara. Entendeu? Vira uma coisa que não significa absolutamente nada. Porque tem dois caras competindo por número. Eu vivi em multinacional isso. Você via lá, tinha um cara do meu lado que o cara era muito pior do que eu, ou muito melhor do que eu, e o resultado dele era muito pior ou muito melhor. E não quer dizer nada. Mas ele era premiado pelo número final, ou pela produtividade dele. Número. Mas aí assim, aí a gente cruza variáveis, né? Principalmente de objetivo, para poder medir essa produtividade. Por isso que depende muito. Depende da posição, depende da empresa, depende do problema, depende do objetivo, depende da pessoa, depende do salário. Depende. Não tem como você ter um padrão, sabe? E aí eu vou voltar numa questão que o marketing ajuda muito, Betinho. A comunicação ajuda muito, que é a própria comunicação, né? A transparência. Você deixar claro para os seus colaboradores e também para os líderes o que você pretende, para onde esse barquinho está remando e todo mundo remar igual. E aí entra o primeiro ponto que o Peixoto comentou, que para mim é infraestrutura nesse modelo híbrido, que é o seguinte: se você não está num escritório que te é providenciado com boas salas de reuniões, com bons ambientes de trabalho, como é que dentro de casa você faz isso? Com um bom computador, com uma boa sala? Eu já até trago uma curiosidade para o Peixoto, que é do quanto o mercado imobiliário mudou com isso, né? Apartamentos de 2 quartos que precisaram se transformar em 3 para ter um bom escritório. E aí, a partir dessa infraestrutura, entra o marketing para, através de produção de vídeo, através de um ambiente mais de, acho que, interação midiática, poder comunicar tudo isso, né? Já que a gente não tem o Peixoto na sala de reuniões às 9 da manhã falando: turma, o que eu quero implementar de cultura é isso. Como é que num vídeo ele passa isso? Como é que num podcast ele passa isso? Como é que no evento, que daí ele vai reunir pela primeira vez um time de 200, 300, 500 pessoas, num final de semana ele passa isso? Aí tá o grande desafio. Peixoto, e falando um pouco agora de saúde mental, né? Como é que a gente consegue trabalhar isso, essa inteligência emocional, né? A saúde mental dos colaboradores, dos líderes, principalmente nesse mundo, né? Que pode ter o trabalho em formato híbrido. Você tem uma velocidade enorme de comunicação e de ferramentas. Hoje, o uso das inteligências artificiais generativas. Então, você tem uma série de fatores que causam uma pressão no trabalho de todo mundo, né? Seja líder ou liderado. Como é que você trabalha isso no teu time? Eu acho que a primeira coisa é separar o que é verdadeiro daquilo que não é verdadeiro. E quando eu falo separar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, você vê aí nas redes sociais hoje, você olha todo mundo passando férias em Dubai, todo mundo indo para academia 9 horas da manhã, todo mundo extremamente feliz nos seus relacionamentos. Mas é verdade, todo Peixoto. mundo é. Só você que não tem isso. Só eu que não tenho isso. Tá na internet, é verdade. Então, todo mundo falando: não, você tem que trabalhar 2 dias por semana, isso. Você tem que usufruir a vida, você tem que isso. Puta, isso eu acho uma balela do outro mundo. Eu acho isso o fim da picada. Conta aquela conversa que a gente teve, que foi pro seu livro. Aliás, tem uma conversa minha com o Diego que terminou indo pro meu livro, porque isso era uma dor que eu tinha de todo mundo falar sobre equilíbrio de vida. Né? Sobre ter uma vida equilibrada e tal. E aí eu liguei pro Diogo, batendo papo, e disse: não, pô, não existe isso. Eu, por exemplo, vou buscar minha filha no colégio, eu corro de manhã e eu trabalho... Quantas horas você trabalha, Diego? Aí você... 8, 7? Eu trabalho 7 horas por dia. Eu disse: é mesmo, Diego?
Tá bom, Diego, no dia tal a gente se falou sábado à noite. No dia tal a gente se 11 da falou noite. 11 da noite, num dia de semana que eu estava precisando. E você me mandou um relatório, que você passou o final de semana todo fazendo. Não dá pra gente confundir ter flexibilidade com trabalhar pouco. Com trabalhar sem intensidade. Isso. Entendeu? Então, claro, o Diego é dono da empresa, E gosta o do que CEO da faz, empresa, né? ama do que faz. E aí tem um outro ponto. Muito do que ele trabalha e muito do que ele faz, eu acabei de marcar um jantar 9h30 da noite na terça-feira que vem. E aí você fala, Peixoto, por quê? Pra mim, é um jantar de trabalho com pessoas que eu amo de paixão. E vai ser uma coisa pra mim como se estivesse no lazer. A mesma coisa do Diego, que é um cara que ama o que faz. Então ele falar comigo às 11 horas da noite não é um grande Não é um esforço. problema, não é um esforço. Então acho que eu não acredito em equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio está em você equilibrar o desequilíbrio. que você quer, né? Escolher os pratinhos que você quer rodar. Exato. Saber que aonde alguns você vai vão colocar cair. intensidade? Exatamente. Não dá para Porque ter sem você sucesso. colocar intensidade, você não vira um profissional excelente naquilo. Não, você pode ser muito bom, Betinho. Puta cara de marketing maravilhoso e tal, e você atua 3 horas Isso. por dia nesse negócio. Vai chegar um cara, eu brinco muito, eu falo isso muito com o Diego. Diego, puta, eu sou de Maceió, amo a minha cidade, mas a minha formação acadêmica foi uma formação fraca, né? Depois eu fui para São Paulo, fui fazer MBA de gestão de franquias na USP, fui fazer, enfim, outras pós-graduações, mas não dá para comparar com o Lucas Vargas, que é um grande amigo nosso, que foi o fundador do Viva Real, agora é do Nubank, fundador do Nubank. Pô, o Lucas foi fazer Harvard, fez mestrado em Harvard, fez universidade, não sei, lugar tal. Então, assim, eu consigo fazer as entregas que o Lucas faz. A única diferença é que ele vai trabalhar 8 horas para fazer essas entregas e eu vou ter que trabalhar 15. Então a gente tem que ter essa consciência das limitações para fazer acontecer. Um cara que eu adoro escutar os comentários dele, que são sempre apimentados, é o Michael Phelps, o nadador. Perguntaram para ele, poxa, mas e aí, como é que você faz para ter todo esse equilíbrio entre dormir, comer bem, nadar? Dele, que equilíbrio, cara? Eu nado 10 horas por dia, tô morto, como que eu consigo comer, durmo que eu consigo dormir, mas se eu não nadar às 10 horas, o cara do meu lado tá nadando. Então não dá para considerar Falei equilíbrio. isso ontem numa Você palestra, tem que pôr intensidade no negócio se exatamente. quiser ser o melhor, entendeu? Atleta olímpico não tem. O cara não bebe vinho. Tem coisa melhor do que vinho? Não bebe vinho, o cara não sai pra balada. Não... Nada. Não. A pessoa que tem equilíbrio de vida tem conversinha mole isso. Tem um cara que eu gosto muito que é o Jim Rohn. Sabe o que é o Jim Rohn? Eu não sei se o Jim Rohn ainda é vivo, mas... Não, né? Que ele fala assim, por que estudar mais? Por que trabalhar mais? Por que fazer mais? Por que se esforçar mais? Se você tiver os porquês respondidos, fazer é mais fácil. Você não sofre. É isso que o Peixoto está falando. Se eu sei por que eu trabalho mais, se eu sei por que eu estudo mais, se eu sei por que eu canso mais, o fazer fica mais leve, mais simples. Porque você... Primeiro que você explica para os outros melhor, porque a sociedade cobra de você, né? Sim, claro. Esposa, filho... pai, mãe, cobram de você, né? Sim, e hoje Instagram, LinkedIn. Isso, exatamente. Então, assim... O Jim tá vivo ainda. Tá vivo? Então. Tem outro cara também que eu gosto muito, um americano, que é aquele cara Navy SEAL lá, o David Goggins. Sabe quem que é? É outro exemplo de intensidade. O David Goggins fala isso. Ele fala, olha, você quer equilíbrio? Então, primeiro, se desequilibre, não tenha vida e depois você busca o equilíbrio. Porque para você conseguir alguma coisa muito espetacular, você tem que trabalhar de maneira muito espetacular. Não tem como você fazer isso de maneira suave. Não vai conseguir. Não tem como. Morreu em 2009. Uma coisa boa, interna. Eu trabalhando como saxofonista. Mas o autor morreu em 2009. Morreu, né? Então, eu acho que é isso que o Peixoto fala. O livro do Peixoto é sobre isso. Só que aí o resumo para mim é escolher as brigas que você quer lutar. É simplificar. Escolhe no máximo 3. É o maior problema que eu vejo da nossa geração com tanta oferta. É você querer ser equilibrado em tudo e definir 10 coisas que você quer ser equilibrado. Não, põe uma coisa com intensidade e as outras 2, 3... Né, o que eu chamo de síndrome do dia de 31 de dezembro. Onde você se afasta e vai planejar o ano seguinte. E aí você vai e abre notas do iPhone e coloca 153 metas e objetivos para o ano seguinte. Normalmente,
emagrecer X quilos, tocar violão, melhorar o inglês e tal. Pô, todo ano você não precisa nem fazer nada, faz um copy-paste no ano seguinte, porque você não fez nada daquilo. Porque se você não tiver, e aí no livro eu apresento uma pesquisa, que até 3 objetivos você consegue, se você se empenhar, conseguir os 3. De 4 a 10, se você conseguir muito, você vai conseguir 2. E mais de 10 você não consegue nenhum. Ou seja, quanto mais tem, menos... Quanto mais tem, menos tempo você consegue menos fazer. foco, né? Uma vez uma pessoa especializada em formação de carreira e tal compartilhou comigo uma ideia que eu trago sempre, que é ter 1 e 3, que é um grande objetivo que realmente vai transformar a tua vida, que ela vai dar uma guinada, e 3 objetivos menores que sejam alcançáveis, mas realizáveis do ponto de vista emocional. Que você vai ter um reconhecimento, que você vai se sentir bem fazendo aquilo. Não é, eu quero ir na academia todos os dias, não é isso. Mas é algo realmente que vai ter uma transformação, um curso de formação profissional diferente, né? Um curso de extensão, enfim, uma especialização ou algo relacionado à tua carreira, à tua vida. Mas enfim, esse um grande objetivo de transformação e 3 objetivos menores. Eu acho que, porque para você chegar nesse um grande, você precisa cumprir vários outros objetivos menores que você não precisa listar. Que aí você vai dividindo. Você vai dividindo. E é bom listar. Sim, claro, sem dúvida. Mas naquela sua fala inicial, que é você listar o objetivo trimestral, aí depois o mensal, Exatamente. aí depois o semanal, e assim você vai fazendo as listas, né? Eu adoro listas e tenho, às vezes no papel, às vezes online, e às vezes tem as duas ainda que você tem que sincronizar. Mas, gente, a gente tá caminhando pro final, o papo tá ótimo, mas eu quero fazer uma pergunta que é muito importante, que é justamente o objeto do estudo do NFT, né? E trazer aqui, Peixoto, o que a gente pode imaginar hoje pro futuro, né? Nos próximos 5 ou 10 anos, nessa área de gestão de pessoas e saúde mental? Futurologia pura, tá? Vamos lá. Eu acho que cada vez mais a gente vai voltar ao básico. E eu acho que essa é a chave. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer trabalhar num ambiente bacana, seja em casa ou seja no escritório. Acho que a grande maioria das pessoas são movidas por coisas que não é o dinheiro. Então, é importante se sentir bem naquilo que você faz. E todo mundo fala, se você quer ser bom, ame o que você faz. Eu acredito que os bons profissionais continuarão sendo aqueles profissionais que amam o que fazem. Você pega um Nizam Banais, né? Acabei de ler o livro, o último Betinho que me deu o livro. muito bacana. Você pega um cara é um gênio. Sim. O cara é um gênio. Você pega um bom ator, uma boa atriz, é genial. Então, acho que o princípio de você amar o que você faz, você gostar do que você faz, isso não quer dizer, sob nenhuma hipótese, que é um mar de rosas. Isso. Eu amo o que eu faço e às vezes eu ligo pro Diego, eu tô afim de me matar, porque não aguento mais. Não aguento mais. Então, assim, mas aí o fato de você olhar para o futuro, de você olhar para a visão, de onde você quer chegar, aquilo se torna, aquele momento ruim, se torna menos importante. Acho que a tecnologia vai nos ajudar muito, e já está nos ajudando muito, a ter tempo mais livre para pensar de maneira estratégica. Isso. Eu, semana passada, estava fazendo um e-mail para uma empresa que eu sou membro do conselho de administração, e eu passei 3 horas, chamei meu advogado, putz, isso daqui, vamos fazer assim e tal. E aí, lá para as tantas, eu vou no chat GPT. Entrei no chat GPT, Escreveu. peguei Prompt. aquilo que eu tinha escrito, disse o que é que eu queria, né, o prompt, Acabou. 3 segundos. Eu queria ter escrito aquilo. Demorou 3 segundos. Então, olha o tempo que a gente vai conseguir otimizar se a gente trabalhar com a tecnologia. Agora, não é a tecnologia que vai substituir o profissional. É o profissional que não usa tecnologia que será substituído pelo profissional que sabe e usa a tecnologia. Perfeito. Betinho, 5 a 10 anos, o que a gente pode esperar, o que a gente imagina, o que a gente vê de tendência na área de gestão de pessoas? Ponto número 1. Empresas menores
empresas mais simples e mais aprendizado, porque a parte de execução vai estar facilitada pela tecnologia. Perfeito. Sucinto e direto. É quase um chat GPT. Olha Eu passei só. 3 horas falando e o cara falou muito melhor em 2 segundos. Bom, eu acho E aí, que serão em pequenas empresas também trocando entre si. Isso, na verdade, é uma visão, não é minha, do Fórum Econômico Mundial. Eu aposto muito na saúde também, como tema principal de muitos negócios. Eu acho que a Apple está antecipando isso e eles dizem, né, que a Apple vai se tornar uma empresa de saúde nos próximos 50 anos. Não vai ser uma empresa de tecnologia pura, vai ser tecnologia aplicada na saúde. Então, provavelmente a gente vai fazer uma ultrassonografia num equipamento da Apple daqui a 20, 30 anos. Talvez a gente tenha ali em casa. E talvez. E esse negócio que foi lançado agora da Apple, o Vision Pro, que é muito feio, mas ele vai ficar menor, né? Eu acredito que Sim. em breve ele vai ser do tamanho desse óculos aqui. Uhum. E isso aí vai ser uma revolução muito grande no mundo, porque você vai conseguir acabar com a tecnologia em aparelhos, né? Em devices. Multi-devices. Né? Isso, e vai virar o que eles chamam de wearable technology, né? Então a sua camisa vai ser um elemento tecnológico com internet das coisas, com conexão na internet e tal, a internet. Então eu vejo que isso aí vai mudar muito. E isso vai fazer com que o trabalho mude, né? A gestão de pessoas vai mudar completamente. Então assim, eu tô com óculos aqui, meu chefe me chama para uma reunião, eu começo a participar da reunião andando na rua onde eu estiver. Não, agora não posso atender, porque não sei, que é o que aconteceu com a videoconferência, né? Isso. Você tinha que pegar o táxi, o carro, ir lá na reunião. Agora não, o cara falou, não, aqui meia hora, reunião de time. Todo mundo senta, liga o seu computador, seu celular e faz a reunião. Então, eu vejo que vai ser... E aí, Peixoto, aí o bicho vai pegar na cultura, mas aí eu acho que a gente já vai estar aposentado, não vai estar mais falando dessas coisas, não, tá falando de outro assunto. Vão estar gravando podcast, ou então fazendo isso, não sei, talvez lá no na Barra de São metaverso. Miguel, lá na Barra de São Miguel. Maceió, pé de Maceió. Para fechar, rapidinho, 1 minuto de cada para compartilhar o que consome de conteúdo. Pode ser um livro, pode ser um pensador, um filósofo, um LinkedIn, enfim. Peixoto, o que você está consumindo de conteúdo? Compartilha conosco e também para quem está vendo. Estoicismo. Agora eu estou lendo Sêneca. Maravilhoso. Eu nunca estudei filosofia na minha vida, nem em faculdade, nem no colégio. Todas as aulas eu... Como é que fala aqui no Paraná? Matava a aula. Maceió é gazear, né? Gazear. Não, também. A gente também usa. Mas é interessante que eu comecei a... Tinha Casa do Saber em São Paulo, e eu comecei a ir muito para a Casa do Saber. Agora fechou pós-pandemia, e durante a pandemia eles fecharam e não reabriram. E eu comecei a estudar muito filosofia. E eu fiquei muito impressionado e encantado com o estoicismo. Maravilhoso. Então é o que eu tenho consumido nesse momento. Fantástico. Diego. Eu tô viciado num podcast chamado Revisionist History, que é do Malcolm Gladwell, que ele pega um fato histórico muito pequeno e ele explora ele ao máximo. Inclusive, esses dias eu falei, o meu sonho é fazer um Revisionist History no Brasil, com as histórias do Brasil. Acabei de assistir de escutar sobre o cara que inventou a pílula anticoncepcional, e ele era católico, e o desafio que ele teve de conseguir conviver com o dilema de ter lutado contra a igreja, os princípios da Igreja Católica, e como os Estados Unidos foi cruel com ele em muitos momentos, levando ele em programas de rádio e televisão sem falar antes e chegar ao vivo e dizer: o que o senhor acha sobre a Igreja Católica? O que a Igreja Católica, se o Papa estivesse aqui, o que ele diria para o senhor? E o cara ficava completamente sem jeito. E assim, media training, né? Coitado do cara. E tanto que terminou a vida pobre e tal. Imagina, inventou da pílula concepcional, morreu pobre. Então é muito legal esse podcast. Tem várias histórias sobre educação e tal. Chama Revisionist History, do Malcolm Gladwell. Tá em todos os podcasts. Boa. Exatamente. Betinho. Vamos lá. Livro, acabei de terminar Mãos de Cavalo, do Daniel Galera, um autor que eu gosto bastante. Podcast, estou escutando bastante os episódios do WCast, do Washington Oliveto, e tá muito legal nessa segunda temporada. Ele entrevistou pessoas como a Glória Calil, o Antônio Fagundes. E filme, eu resolvi rever alguns filmes que me marcaram bastante. Então, essa última semana eu vi Capitão Fantástico e Encontro Marcado. Nossa, olha. Você
estrutura, né? E a estrutura. Não, é que o cara é marqueteiro, né, velho? Nós estamos ferrados aqui, não dizer outra coisa, com o marqueteiro aqui do lado. Eles vão passar vergonha sempre. Gente, o papo foi ótimo, uma aula aqui. Muito obrigado, Peixoto Acioli. Aliás, Acioli Peixoto. Peixoto Acioli. Beto César, Diego Godoy, muito obrigado pela presença. Quero agradecer também aqui o Grupo RIC, né? A gente está gravando essa série de podcasts do NFT aqui nos estúdios da Jovem Pan e convido a você para participar. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, por favor, nos procure nos canais da DVB. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu.